Então, exatamente como diz aqui no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a comprovação perfeita, eterna, de que no cumprimento da terceira pessoa da Trindade, do seu ministério, no término dele, aí todas as coisas se manifestarão. Então não é a saída do Espírito Santo, como alguns de nós entendemos, né? Quando for segundo a eficácia de Satanás, diz lá em Tessalonicenses, Paulo escrevendo, porque a pessoa vai sair. Não é isso, mas é o término, entre aspas, do seu ministério no sentido de eras, no sentido de épocas, no sentido de um ciclo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então nós estamos debaixo do ministério do Espírito. Versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então nós vivemos o ministério do Espírito, que é o ministério da justiça. Em outras passagens diz o ministério da reconciliação. Tá bom? Bom, saindo de tudo isso que nós já falamos até aqui, nós vamos agora para os 2 denários, sempre pensando que nós estamos olhando a parábola do bom samaritano para entendermos as eras, os ciclos. E com isso, entendermos toda a linha de raciocínio escatológica segundo a parábola do bom samaritano. Veja só que impressionante. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 35 de Lucas capítulo 10. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bom, então vamos a tudo aquilo que a gente já aprendeu e já desenvolveu, tá? 2 denários. O que significam esses 2 denários? Volto a afirmar, falando sobre era. Estamos falando sobre o ciclo dos acontecimentos, fechando ciclos e abrindo outros ciclos, tá? É assim que a palavra de Deus trabalha. Eu não estou falando de datas, eu estou falando de ciclos. Vamos lá. 2 denários. 2 denários, 1 denário representa um dia de trabalho. 2 denários representam 2 dias, certo? Então ele deixa 2 denários para aquele hospedeiro, que nós já entendemos que é o Espírito Santo, que o hospedeiro acode aquele viajante numa hospedaria, que nós já entendemos que é na nossa comunhão, que é na nossa condição como igreja, e agora eu não estou falando de uma igreja prédio, de uma igreja alvenaria, mas de uma igreja no sentido mais espiritual, né, da palavra, que significa o corpo místico de Jesus Cristo. Então nós estamos numa hospedaria, guardados pelo hospedeiro. Foi o que eu escrevi ontem, né? Eu escrevi em uma das coisas que eu coloquei que o hospedeiro perfeito, ele cura, ele protege, ele guarda e ele sara, enfim, eu escrevi lá, tem lá nos títulos. Então por quê? Porque é o ministério do hospedeiro chamado Espírito Santo. E eu escrevi em outro lugar, eu escrevi assim: por que Jesus precisa se ausentar da terra? Ou seja, por que Jesus, após a ressurreição, não ficou na terra? Ele teve que ir embora. Exatamente para que viesse o outro ciclo, a outra era, o ministério do Espírito Santo. Lembrando que estamos falando de escatologia. Dentro dessa linha, vamos entender agora o que significam esses 2 denários. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, para mim é uma passagem maravilhosa que explica literalmente, pedagogicamente, o que significam esses 2 denários. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias,
É Pedro falando, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha só a síntese de Pedro de toda a criação. Ele fala que a criação, ela iniciou o seu ciclo lá no passado, lá na antiguidade, na água, que realmente a ciência diz que tudo começou por causa da água, né? O primeiro ser microscópico, o primeiro organismo. Então você perceba toda essa linha de raciocínio maravilhosa, científica até e profunda. Mas a palavra depois fala sobre o dilúvio. Diz aqui: qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então existe aqui Pedro falando de um ciclo fechado até o dilúvio de Adão, de Noé. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, alguém poderia falar: destruição dos homens ímpios? Será que Deus não é misericordioso? É. Inclusive, nós estamos vivendo o ministério da misericórdia, o ministério da reconciliação, o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo. Exatamente para que nós tenhamos como humanidade, agora não estamos falando de um homem, não estamos falando de uma época, mas de toda a humanidade, em todo o tempo, estamos tendo todo o espaço possível. Olha eu aqui falando com vocês. Meu Deus, é só ligar um botão, internet, YouTube, Facebook, Instagram, a qualquer momento do dia, da noite, a hora que você quiser. Veja a liberdade, como dizem na política, o Estado de Direito, que nós temos para podermos reproduzir aquilo que Deus deseja, caso nós desejemos também. Então, claro que haverá um momento, porque o nosso Deus é equilibrado, não tem como ser misericordioso, bondoso, amoroso e não ser justo do outro lado. E não tem como ser justo se não produzir justiça de um lado e juízo do outro. É natural, é inerente à pessoa de Deus. Na sua pessoa, na sua manifestação, ele sempre vai produzir justiça e juízo. Não tem como, porque ele é um ser equilibrado. Então o cálice da ira de Deus, como diz a palavra, virá. Como nós já sentimos, em alguma medida, esse cálice da ira de Deus, por uma questão de degeneração humana do mundo, acontecendo. É por isso que eu falo para você que isso não tem a ver com data de agenda, de calendário. Mas que nós já sentimos, como Jesus fala, o princípio das dores, já sentimos. Que nós já estamos indo em direção, como diz Jesus em outro momento, à grande tribulação, com certeza. E agora eu estou falando para você por quê. Né? Então diz aqui, versículo 8 de 2 Pedro 3. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Não deveis esquecer aqui no grego significa ignorar, não deveis ignorar. Ou em outros ainda, outras traduções mais profundas, dentro do texto, diz: não deveis desprezar o que está escondido.
Aí você vai falar comigo, ué, mas se está escondido, o que você está falando? Está escondido, mas não está. Lembre-se que eu sempre falo, a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas isso não significa que nós não tenhamos que meditar, pensar e refletir, tá? Isso é a palavra de Deus, qualquer coisa. A gente está falando, por exemplo, em cima de uma parábola tão simples, que é a parábola, uma das parábolas mais faladas, mais pregadas, comentadas, escritas, tem livros maravilhosos falando da parábola do bom samaritano. Então, é de domínio público isso. Né? Não está escondido porque Deus não quer mostrar. Está escondido porque Deus quer que eu pense, reflita a respeito. Então diz aqui, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo diz lá, Pedro só está repetindo o que está escrito em Salmo, capítulo 90, versículo 4, fala que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Bom, vamos voltar aos 2 denários. O que significa 2 denários? 1 denário é um dia de trabalho. Mas nós entendemos agora, segundo Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos também é como um dia. Então, versículo 9. Bom, qual é o contexto aqui desse texto até do capítulo do versículo 1 ao versículo 8? É que é como Pedro está falando, do versículo 3 ao versículo 8, é que Pedro está falando que as pessoas vão estar como que zombando, essa coisa de volta do Senhor Jesus, está tudo acontecendo a mesma coisa, está tudo em dia. Está em dia? Tá. Tecnologia está maravilhosa? Está maravilhosa. Está tudo sendo acrescido? Claro. Até mesmo a sabedoria nas escrituras. Olha só o que eu estou falando com você. Há algum tempo atrás não se tinha esse tipo de revelação. Mas agora parece que as coisas estão mais fáceis de entendimento, porque é a própria produção do Espírito Santo nas nossas vidas. Então não tem o que forçar. Eu não estou falando nada aqui, uma revelação, não, todo mundo sabe. Quem nunca já ouviu alguém falar sobre para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos? Então esses 2 denários significam esse, entre aspas, enigma, que não é enigma. São 2000 anos. 2000 anos porque eu quero colocar uma data? Não. Mas são 2000 anos dentro de acontecimentos, de eras. Como quando o Senhor falou para Abraão, Abraão, você será peregrino por sobre essa terra, mas os teus descendentes serão retirados dessa terra. Mas depois de 400 anos, eu tornarei com os teus herdeiros a restaurar essa terra. Aí quando você vai na continha ali, tudo, matematicamente falando, você percebe que não custou 400 anos, custou 430. Aí eu já expliquei para você em outros momentos, não vou entrar no mérito agora, mas por que 430 e não 400? Será que Deus mentiu? Será que Deus se enganou? Não. Deus havia falado, estabelecido 400 anos diante do seu plano perfeito. Mas houve um momento acidental em que Moisés mata o egípcio. E a Bíblia fala que por causa da morte do egípcio, houve um atraso cronológico entre o kairós de Deus e a cronologia humana, mas que havia sim um plano perfeito de 400 anos entre a saída do povo lá para o Egito e a volta do povo com Moisés para a terra prometida, havia. Esses 430 anos, ou melhor dizendo, esses 30 anos, mais ou menos, entre 390 e 430 anos, houve realmente falhas, erros, em que Moisés, de maneira abrupta, de maneira inconsequente, de maneira precipitada, mata aquele egípcio. Então pensemos, tenhamos uma mente bíblica. Quando nós falamos, estamos falando sobre escatologia, estamos falando sobre eras. Quando nós falamos sobre eras, nós precisamos ponderar tudo isso. Mas que aqui, esses 2 denários significam o quê? Como se o samaritano estivesse falando para o hospedeiro, olha, eu tenho aqui
para o seu ministério, 2 denários. O que passar disso, se houver mais centavos ou menos centavos, se houver algum valor a mais, fica tranquilo. Quando eu voltar, a gente resolve e a gente acerta. Daí nós lemos que em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Não é assim que a gente acabou de ler agora há pouco? Por quê? Porque o hospedeiro, ele está completamente livre para o seu ministério, para completar, para estabelecer o ambiente perfeito de todo o seu ministério, para que esse bom samaritano volte e acerte, se for necessário, alguma coisa que ficou a mais. Então, por que eu estou falando tudo isso? Versículo 9 de 2 Pedro capítulo 3. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a obra do Espírito Santo. É que todos cheguem ao arrependimento enquanto vivos, claro. Tudo que a gente vai fazer, ou pode fazer, é enquanto vivos. Não tem outro jeito. Diz aqui, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Presta atenção, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Vamos outra vez irmos com a nossa mente bíblica para aquilo que aconteceu com Noé, enquanto Noé estava confeccionando a arca. A Bíblia fala que o dilúvio veio exatamente após Noé ter concluído a arca. Então o Senhor não estabeleceu, claro, um momento, uma era, mas custasse quanto custasse de tempo. O Senhor só se manifestaria com o dilúvio após a constatação da arca completamente pronta, produzida conforme ele havia ordenado a Noé. E é exatamente isso que o Senhor está falando aqui, que apressando a vinda do dia do Senhor, ou seja, nós temos como acelerar a vinda ou retardar a vinda. Por quê? Porque essa obra de arrependimento é uma obra 4 mãos. De um lado, humana, do outro, divina, que é o ministério do Espírito Santo. Mas, noves fora tudo isso que eu falei, diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Por que esperamos novos céus e nova terra? Exatamente o que Isaías fala, Pedro está reproduzindo. Por que novos céus e nova terra? Porque no plano original de Deus, esse planeta, esses planetas, essas constelações, esses anos-luz de todo o firmamento, que dizem que é 94 bilhões de anos-luz, alguma coisa próxima disso, tudo isso aqui era na excelência. Agora é eu que estou falando, hein? Você não vai. Eu sempre falo para você que isso você não vai encontrar em livro. Sou eu que estou falando. Então, tudo isso aqui era habitável, era completamente cultivável, Porque Deus colocou Adão e Eva como mordomos, Era cultivável, claro que era. O universo não era essa escuridão, esse breu, esses planetas desérticos, com certeza não era. Agora eu que estou falando conforme a minha fé. Mas que a Bíblia diz lá no Apocalipse dos 1000 anos. Depois a gente vai entrar de novo nesse tema. Então, esses 2 denários dizem respeito à completa, ao completo ministério do Espírito Santo. Aí você vai falar, mas então você está falando de 2000 anos? Como diziam os antigos, até 2000 anos chegarás e 2000 anos não passarás. Não, não é isso. Até porque eles deram com os burros na água, porque não aconteceu nada no ano 2000. Não é isso. Mas que nós percebemos que o ambiente já está muito desgastado. O planeta Terra já está muito depreciado. As geleiras, as tempestades,
o calor intenso, extremo de um lado, e o inverno intenso, extremo do outro. Quando chove, chove muito. Quando não chove de jeito nenhum. A criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 8. Então nós percebemos, sim, haver, se de um lado o povo, a presença, a plenitude do Espírito Santo está fazendo uma diferença no sentido de pregar o Evangelho e viver o Evangelho, do outro, a humanidade está completamente depreciada, desgastada, bestial, cada vez mais bestial. Então você tem essas duas situações. Lembra que eu falei do casamento de Sansão? Enquanto a mulher chorava por causa do enigma que Sansão tinha feito enquanto estava havendo festa, é exatamente esse momento que nós estamos antevendo e que está cada dia mais próximo. E o que Pedro está falando exatamente sobre isso é que nós teremos exatamente o que diz aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16, eu já estou terminando. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Bom, dizendo tudo isso, então, eu vou terminar o seguinte, da seguinte maneira. Se eu pego as eras, os ciclos sacerdotais, ciclo levítico, e depois o ciclo do bom samaritano, e o ciclo do hospedeiro, eu vou mais ou menos falar assim. Entre Adão e Jesus, e a gente já falou isso em dias passados, entre Adão e Jesus são mais ou menos 4.000 anos, né? Entre Jesus e o ministério do Espírito Santo são mais ou menos 2.000 anos. Né? E alguém poderia falar, mas no calendário judaico, né? No calendário total judaico, eles estão mais ou menos no ano 5.800 e pouco. Eu não estou aqui falando sobre datas, mas eu estou falando sobre cronologia dos acontecimentos. Agora, que nós possivelmente estejamos nesse, entre aspas, sexto dia, estamos. Por quê? Porque nós percebemos desde lá a origem, quando a palavra do Senhor fala que houveram 6 dias e no 7º dia houve descanso, é exatamente esse 7º dia que possivelmente se manifeste lá na frente, possivelmente um tanto quanto um pouco mais próximo do que estava há anos atrás. Por quê? Porque você perceba que entre Adão e Jesus foram mais ou menos 4.000 anos. Eu estou falando mais ou menos porque não tem como precisar e Deus nem quer que nós precisemos isso. Né? Como dizem os portugueses, navegar é preciso, viver não é preciso. No sentido de precisão, né? Claro que o português, o poeta português aqui, está fazendo um paradoxo poético. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então ninguém está aqui trazendo uma precisão, mas que nós, com a nossa mente bíblica, que já percebemos, estamos sentindo na pele essa pandemia, por exemplo, e desculpe as pessoas que pensam a respeito. Eu não acho que depois da pandemia o planeta Terra volte ao normal novamente. Eu acho que nós não voltamos mais ao normal. Quando eu vejo, eu já falei para você que eu gosto de jogo de basquete, e teve alguns dias atrás o final da NBA, né, lá nos Estados Unidos. E eu vi aquele povo inteiro, 70, 80 mil pessoas aglomeradas, fazendo festa, como se nada tivesse acontecido. Enquanto no Haiti, em Cuba e outros países do mundo, as pessoas ainda estão caindo na rua, mortos por causa da pandemia. Então você vê um descompasso muito grande. E você vê um egoísmo muito grande. Uma soberba humana muito grande. Não estou falando das pessoas que estavam ali comemorando. Mas eu estou falando do sentimento, de uma menos-valia do próprio ser humano. Você tem um cara
pagando milhões e milhões de dólares para ficar 10 minutos, né, fora de órbita, só por um capricho, né, para ficar ali no ambiente, criar a viagem espacial, né, no sentido privado da palavra, lá nos Estados Unidos e outros lugares, na Inglaterra também, enquanto outros, exatamente agora, faz 24 horas que uma criança não come um pedaço de pão no mundo, em alguns lugares do mundo. Então, o descompasso, as diferenças estão muito maiores do que estavam há poucos anos atrás. Então Jesus está voltando. E creio eu que o ministério do Espírito Santo esteja na sua, vamos dizer, na sua etapa final. Não estou falando com a saída do Espírito Santo da terra. Eu estou falando sobre o seu ministério. Ele faz parte da Trindade. Então ele é onipresente. Ninguém, quando a pessoa é onipresente, ela não tem como. Ela está em qualquer lugar. Não é isso. Mas é o término de um ciclo. 4.000 anos entre Adão e Jesus. 2.000 anos entre Jesus e esse momento que nós estamos vivendo. 6.000 anos, 6 dias. Estamos quase chegando em algum momento lá na frente. E eu não quero precisar tempo, se vai ser agora, se vai ser na época dos meus netos, dos meus bisnetos, tataranetos, nada disso. Mas o que nós como igreja devemos fazer é nos apegar cada dia mais nas coisas do Senhor. Porque essa liberdade que nós estamos tendo hoje é muito preciosa. E nós precisamos aproveitar ao máximo para podermos entender todas as coisas. Já falei demais. Mas estamos falando sobre a parábola do bom samaritano dos 2 denários. Tudo isso para falarmos dos 2 denários. Cada denário para um dia para Pedro equivale a 1.000 anos, e 1.000 anos equivale a um dia, como diz lá no Salmo capítulo 90, versículo 4. Glória a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, e vamos